Boa noite, pessoal. Professor Newton com vocês, aqui com grande alegria representando os aprovadores, né? Essa união aí que o CPC e o Andrezan estão proporcionando para vocês, focando nesse edital, tanto para técnico judiciário da área administrativa, quanto analista judiciário envolvendo aí essa área judiciária. Só repassando para vocês aqui, dê uma olhadinha nos preços. Técnico, R$ 790 online, presencial e noite R$ 790 e resolução de questões online ou presencial. O mesmo a gente envolve para analista, R$ 890, sobe um pouquinho o valor, se for o curso online, presencial pela manhã R$ 990, ou nós temos o resolução de questões, podendo ser R$ 300 online ou por R$ 100 a mais, o aluno opta pela modalidade presencial. Então olhem aí que tem para todos os bolsos e para todos os tipos que necessitam, né? Olha, professor, não tenho condições de me deslocar até o curso, o que eu posso fazer? Bom, vem aqui e a gente consegue assistir no online. Vamos tratar direto das nossas questões, lembrando o tipo de edital que nós temos. Basicamente, essa banca costuma cobrar a letra de lei, a literalidade. Quando isso acontece, exige que o aluno tenha decorado grande parte. Mas eu costumo brincar, mais do que decorar, o aluno tem que compreender. Por quê? Porque quando a gente decora e modificou uma palavra, eu não caio na pegadinha. Agora, se eu compreendo, eu consigo entender se a modificação daquela palavra dentro de determinado contexto pode modificar o resultado ou não. Professor, parte para a questão porque eu quero entender o que tu está dizendo. Bom, acerca da jurisdição e da ação. Pensem no Código de Processo Civil como se fosse um romance. O que significa romance? Romance não é aquilo que a gente trata como uma história de amor, mas romance é aquilo que tem início, que tem meio e que tem fim. Então o nosso Código de Processo, ele começa me contando uma historinha. Só que para contar essa historinha, imaginem um credor correndo atrás de um devedor. Ele precisa aprender e ele não tem noção nenhuma do que seja processo. E aí esse código começa explicando o que é ação, o que é jurisdição, o que é competência, ou seja, o quanto aquele magistrado vai avançar dentro da matéria e principalmente quais são as condições para ingresso daquela ação. Quando ele será representado, quando ele será assistido, quais são os requisitos essenciais para a distribuição de uma petição inicial. Vindo numa linha do tempo, termina isso, ele entra numa audiência de mediação ou conciliação. Por quê? Porque o artigo 6º do novo Código de Processo Civil, aliado ao artigo 3º, ele trata de duas figuras. A figura da audiência de conciliação ou ele trata da cooperação processual. Ou seja, não se leva mais a antiga teoria da lide para dentro do processo. Se leva uma teoria de cooperação processual. Quando eu falo em cooperação processual, meu objetivo é chegar no resultado e não somente conflitar. Sai da contestação, entra em réplica, sai em réplica, entra em produção de provas, organização e saneamento de processo, audiência e instrução, sentença. Dessa sentença eu tenho dois caminhos, ou eu parto para análise recursal, ou vou partir lá para o artigo 523, o chamado cumprimento de sentença. Então olha como é grande esse nosso caminho quando eu falo de uma cognição exauriente. Pessoal que é da parte ali do técnico já está enlouquecendo, né? Diz, meu Deus, tchê! Se o professor já está falando em cognição exauriente, eu quero saber como eu resolvo isso na prova. Então vamos ser um pouquinho mais objetivo. Começa a questão me dizendo acerca da jurisdição e da ação. Só respondendo aqui, Gabriele Cafune. Gabi, trocamos o horário de constitucional. Processo civil entrou antes e constitucional vai entrar no meu horário. Fizemos uma pequena alteração. Para quem disse que estava ansiosa, e foi essa mensagem, realmente está ansiosa. Tá? Vamos lá que eu já estou te respondendo e vamos direto em processo civil. Prometo que eu vou dar uma agradada em vocês. Bom, condições da ação. Está falando então na parte inicial do Código de Processo. Professor, o que modificou quando eu trato das condições da ação? Bom, quando eu pego o artigo 17 do Código de Processo Civil, que é o que trata da figura das condições da ação, ele fala tão somente em interesse e ele fala em legitimidade. Isso é necessário para ingressar com a ação. Professor, mas se uma das partes quiser alegar a figura da prescrição, prescrição é mérito, prescrição não entra aqui. Mas professor, e se ele quiser alegar a possibilidade jurídica do pedido? Não é condição da ação, porque o artigo 17 é expresso nesse sentido. Verso 17. Para postular em juízo,
é necessário ter interesse e ter legitimidade. Claro que a legitimidade pode se dividir em legitimidade ativa, legitimidade passiva, ordinária ou extraordinária. Maravilha! Tá, professor, mas para que servem essas condições da ação? Quando eu avanço e eu entro lá no artigo 485 do CPC, ele me fala que quando não houver, inciso 6º, quando não houver as condições da ação, este processo será extinto sem resolução de mérito. Então, eu preciso que se resolva o mérito, caso contrário, o magistrado vai extinguir. Vamos à questão. Quando o legislador me estabelece, dentro dessa questão, sobre quais limites ele vai poder avançar ou quanto ele realmente não pode avançar. Acerca da jurisdição e da ação, carece de interesse o autor da ação que se limita a pleitear a declaração de autenticidade de documento. Opa, só um pouquinho. Eu necessito de interesse e legitimidade. Logo, eu posso sim ingressar com uma ação somente para declarar a autenticidade de documento? Sim, é a chamada sentença meramente declaratória, previsão expressa em lei. Letra B. É permitido pleitear direito alheio em nome próprio, eu representando o direito de outrem, independentemente de autorização normativa, desde que demonstrado interesse. Essa parte final que não ficou boa, porque desde que demonstrado interesse, quando eu abro a dicção do artigo 18 do Código de Processo Civil, ele me fala desde que autorizado pelo ordenamento jurídico. Ele não me fala desde que com interesse. Então a parte final me fala desde que autorizado pelo ordenamento jurídico. Onde é que está isso, professor? Expresso no artigo 18 da nossa lei. Bom, seguindo. É inadmissível ação meramente declaratória caso tenha ocorrido a violação de direito. É admissível o artigo 20, ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação de direito. Então não é inadmissível, o artigo 20 disciplina que é admissível. Professor, me dá um exemplo de ação meramente declaratória, porque eu só consigo imaginar em sentença condenando. Sentença condenando. Me diz o que seria uma sentença declaratória. Ação declaratória de união estável. Eu entro para que declare qual é o meu estado civil. Então, a ação declaratória de união estável, que vai me equiparar aos efeitos que teria como se casado fosse. Maravilha? Artigo 20 mata a questão. Vamos letra D. O interesse do autor pode se limitar à declaração do modo de ser de uma determinada relação jurídica. Ai, professor, me confundi, onde é que eu acho isso? Se tu tivesse lido o artigo 19, maiormente o inciso 1º, tu já teria resposta. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Vem o inciso 1º e diz, da existência e inexistência do modo de ser de uma determinada relação jurídica. Então, eu entro e declaro a minha união estável. Se fulano de tal diz que eu estou devendo para ele e coloco o meu nome indevidamente no SPC ou no Serasa, eu posso entrar com uma ação declaratória de inexistência de débito, somente para que diga que eu realmente não devo do sujeito. Logo, eu tenho a resposta, artigo 19, inciso 1º, na letra D de Dinamarca. Professor, faltou a letra E. Havendo substituição processual, ou seja, alguém está substituindo outro dentro do processo. Ao substituído, não será permitido intervir como assistente litisconsorcial. Opa, como assim? Não pode virar assistente? Pessoal, sim, ele pode virar assistente, artigo 18, parágrafo único. Professor, onde é que está essa figura da assistência dentro do código para eu conseguir compreender? O legislador, ele pula daqui e vai lá para a questão de procedimentos especiais, ou seja, onde ele trata da intervenção de terceiros, onde ele trata da desconsideração da pessoa jurídica, do chamamento ao processo, denunciação à lide, ele trata também da assistência. E uma das modalidades de assistência, que é a simples, a outra é a litisconsorcial. Assertivo, então, letra D de Dinamarca. Dúvidas vocês podem colocar. Questão 14. Quanto às tutelas provisórias, é correto afirmar que... Aqui é um pavor, né? Falou em tutela provisória, normalmente para aquele que vai prestar o cargo de técnico, o que ele pensa? Meu Deus, o que significa tutela provisória?
Pense o seguinte, nós temos dois tipos de tutela. Nós temos a tutela provisória e a tutela definitiva. Tutela definitiva é aquela que veio quando transitou em julgado, não tem mais discussão sobre aquele processo. Quando eu falo em tutela provisória, ela é provisória porque ela pende de determinada sentença. Ou seja, ela é provisória, ela é frágil, ela é superficial. Daí que a prova pode chamar a tutela provisória de cognição sumária, cognição rasa. Professor, me ajuda a entender. A prof. Cristine já trabalhou com vocês que nós temos um capítulo lá perto do artigo 300 que ele fala das tutelas provisórias. E aí ele vai dividindo aquele chapeuzinho, eu tenho certeza que a prof. Cris colocou isso no quadro para vocês. Ele divide em tutela de urgência, tutela de evidência, tutela cautelar antecedente. Ele vai me dividindo e a famosa antecipação de tutela. Cuidado! Sempre que falar de tutela provisória e mencionar a palavra liminar, liminar para o código significa inaudita altera pars, ou seja, falou em liminar é sem oitiva da parte contrária, falou em antecipação de tutela é com oitiva da parte contrária. Professor, foca na questão que eu quero entender. 14, letra A. A tutela de urgência de natureza antecipada independe e não se vincula ao perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. Errado! Artigo 300, parágrafo 3º, ele me fala que um dos requisitos para a concessão dessa medida é a possibilidade de reversão daquela medida sem prejuízo à parte contrária. Por exemplo, me reintegrou no imóvel, entro com a ação, ganho uma liminar. Entrei no imóvel, me deram a tutela antecipada. Qual é o requisito? Que o meu ingresso naquele imóvel possa ser desfeito, que eu possa sair do imóvel sem que gere nenhum prejuízo à parte contrária. Logo, artigo 300, parágrafo 3º, me fala que depende sim da possibilidade de reversibilidade daquela decisão proferida. Letra B. Não existe a tutela de urgência de natureza cautelar no ordenamento processual civil, subsistindo apenas a tutela de urgência antecipatória e a tutela de evidência. Ai, 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 essa é aquela discussão que se faz presente, reviram o coitado do Ovídio Batista no túmulo. Mas vamos abrir o artigo 300 do Código de Processo, que ele traz a resposta para a gente. Disciplina o artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o resultado útil do processo. Eu continuo dizendo que existe sim aquela tutela de natureza cautelar antecedente. Por quê? Porque ela assegura e acautela o futuro e pretenso exercício do direito. Logo, é errado falar que ela não existe mais. Ela sim continua existindo, seguindo o baile do artigo 300. Letra C. Para conceder a tutela de urgência, o juiz deve exigir caução real ou fidejussória, em nenhuma hipótese, podendo dispensá-la, se do ato potencialmente ocorrerem danos de difícil reparação à parte adversa. Só um pouquinho. Primeiro, vocês sabem que quando constam essas palavras, nunca, jamais, somente ou em nenhuma hipótese, já é para eu ligar o alerta, né? Já tem que pensar, o diabinho tem que ficar aqui no ombro falando pra gente, olha, cuidado que pode ter algo errado. Então vamos lá. Pode ou não pode o magistrado exigir caução? O artigo 300, parágrafo 3º, estabelece da seguinte maneira, parágrafo 1º, perdão. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, ou seja, pode é diferente de deve, exigir caução real ou fidejussória idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada para a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Logo, respondendo à questão, pode o juiz sim solicitar que o sujeito preste caução. Claro, se a parte for economicamente hipossuficiente, ele está dispensado de arcar com o pagamento desta figura de caução. Portanto, errada. Letra D. A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, ou seja, sem oitiva da parte contrária, não pode ocorrer sem justificação prévia, ainda que sem a citação da parte contrária. Tchê, que é isso? O parágrafo 2º do mesmo artigo 300 traz a resposta. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, após justificação prévia.
que é essa tal de justificação prévia? É uma audiência para que o autor comprove previamente ao deferimento da liminar que estão presentes os requisitos para tanto. Então, pode ser concedida a liminar com ou sem justificação prévia. Resposta, artigo 300, parágrafo 2º. Bom, professor, e agora o que eu faço? Pessoal, a gente está indo por eliminação. Me sobra a letra E. Independentemente de reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se, entre outras hipóteses, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Basta que eu abra o caput do artigo 300. Mesmo sem a reparação do dano processual, o magistrado pode responder ou pode permitir que a parte responda pelo prejuízo causado à efetivação daquela tutela, seja ela de urgência ou seja inclusive de evidência. Artigo 302, resposta expressa dentro do teu código, assertiva a letra E de Espanha. Tá uma barbada se vier assim na prova de vocês, hein? Meu Deus, tá demais. Olha aí. Tati Brito, oi. Oi. Seguindo. 15. Fábio Henrique, que nome, hein? Nome de cantor sertanejo. A juíza demanda possessória contra Gabriel, seu vizinho. Pede reintegração na posse de seu imóvel, sem que, no entanto, tenha se consumado o esbulho, havendo apenas receio de ser molestado na posse de seu imóvel. Professor, que bicho é esse? Eu sempre confundo quando trata de ação possessória. Não vai mais confundir. É a parte mais fácil. Olha aí, que deu o apagador. Tá aqui. Cuidado com essa parte. E se serve de consolo para vocês, é a minha parte preferida dentro do código, quando a gente fala de procedimentos especiais. Vamos lá. A partir do artigo 554, ou seja, artigo 554 do CPC, nós temos um capítulo chamado de ação ou ações possessórias. Sempre que falar de ação possessória, vocês devem abstrair qualquer outro conceito que não seja a posse dessa avenida. Professor, traduz. Pessoal, posse jamais vai se confundir com a figura da propriedade. Propriedade é quem tem título sobre alguma coisa. Possuidor não tem título, nem sempre. Posse não pode se confundir com a detenção. Detenção é aquele que exerce a posse a mando de outrem, famoso caseiro. A posse prolongada no tempo, ela dá ensejo à chamada prescrição aquisitiva. Professor, prescrição aquisitiva, eu sempre ouvi que prescrição era a perda do direito ao longo do tempo. Errado, em algumas hipóteses, existe a possibilidade de ganhar direito ao longo do tempo. Então, a posse prolongada ao longo do tempo pode gerar a propriedade por intermédio, inclusive, da figura da usucapião. O nosso legislador, que incorporou isso do direito italiano, por conta própria no ordenamento jurídico tupiniquim, ele resolve fazer uma subdivisão dentro de ações possessórias. E ele disciplina que possessória pode ser reintegração, possessória pode ser manutenção e possessória pode ser a ação chamada de interdito. O que significa isso? Quando eu falo de reintegração de posse, existe a palavra esbulho. Quando eu falo de manutenção de posse, existe a palavra turbação. E quando eu falo da figura de interdito, existe a ameaça de ocorrência de esbulho ou ameaça de turbação. Vamos lá. O que falaram ali? Uso capião. Pelo menos não botou uso campeão, né? É uso capião, mas uso capião é aquisição de propriedade. Isso aí. Vamos lá. Esbulho significa a perda efetiva da posse, normalmente atrelada à figura da violência. Exemplo utilizado em prova: determinado grupo de estudantes veio caminhando e ingressou na minha fazenda. Realizaram um esbulho. Turbação, pequenos atos de moléstia sobre a posse. Ar-condicionado do vizinho pinga todos os dias e quebra o marco da minha janela. Turbação, aquele vizinho que está aprendendo a tocar bateria. O som entra na minha residência.
turbação. Já a figura do interdito é aquela que trabalha na ameaça, visando evitar que a ameaça se concretize. Determinado grupo está vindo com bandeiras, aos gritos de vamos invadir. A minha fazenda é a única da rua. Eu vou esperar que eles ingressem na fazenda para que eu entre com ação de interdito? Jamais. Eu entro com uma ação preventiva, visando evitar que aquela ameaça venha a se concretizar. Só que o problema é que o legislador resolveu não trazer um conceito específico sobre o que seja cada um desses institutos. Nos deixou com um problemão, nos deixou com a figura do limbo. Bom, para resolver isso, ele edita um princípio lá no 554, chamado de fungibilidade. Ou seja, independentemente de erro grosseiro, o sujeito vai entrar com uma ação como se fosse outra. Caput da 15. Henrique ajuiza demanda possessória contra Gabriel, seu vizinho, pede a reintegração na posse de seu imóvel sem que tenha se consumado o esbulho. Então esse sujeito entrou com a ação errado, porque ele só tinha um receio de ser molestado, significa uma ameaça. Se eu falo em ameaça, ele deveria ter ingressado com ação de interdito proibitório. Mas esse sujeito errou, ele não estudou, ele não está preparado para a prova de vocês. Se ele errou a ação e entrou com a ação de reintegração ao passo que é interdito, não importa. O 554 trata da fungibilidade. O magistrado é obrigado a receber uma como se fosse outra. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui dentro? O juiz deverá determinar a emenda à petição inicial em 10 dias para que Fábio Henrique regularize o pedido. Não. Ai, professor, mas eu sou advogado, isso aconteceu no mundo real. Mundo real, aqui não importa, pessoal. Aqui a gente está falando em mundo de prova. Eu quero matar essa prova. Haverá extinção imediata da ação, pois o pedido reintegratório possui procedimento incompatível com a ação adequada, que seria de interdito proibitório. Errou! Pessoal, todos estão no capítulo de procedimentos especiais. Não são incompatíveis. Existe a fungibilidade entre eles. Haverá o aproveitamento do pedido para a propositura de uma ação possessória em vez de outra. Não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente, ou seja, errou, meu amigo, mas eu vou te dar uma ajuda, vamos tocar esse baile. Vamos lá. O pedido não poderá ser aproveitado por ser mais gravoso, não tem previsão legal. Haverá extinção do processo, meu Deus, suicídio é um dever do sujeito, sem resolução de mérito. Pessoal, para extinguir sem resolução de mérito, tinha que estar no artigo 17, no artigo 485, inciso 6º, ausência das condições da ação. Aqui o legislador é expresso dentro do procedimento especial em disciplinar o quê? Haverá o aproveitamento de uma ação como se fosse outra. Princípio da fungibilidade. Matamos a questão com a letra C de Canadá. Barbadinha demais. Só uma pequena pitada, e a gente tem aí uns minutinhos para trabalhar, porque quando fala de ação possessória, o que o legislador, principalmente o legislador de banca, mais gosta é falar da liminar da possessória. Então eu vou dar uma palhinha para vocês, indo um pouquinho além dessa questão, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é a parte mais cobrada aí dentro de prova. Só para vocês entenderem. Ação possessória, e quem entra com uma ação de reintegração de posse, qual é o objetivo desse sujeito? É o seguinte, sai que eu quero entrar. Esse é o objetivo dele. Então o meu objetivo principal é que me defira uma liminar, me coloca dentro do imóvel logo. Fora disso, não tem jeito. Então vamos lá. Quem entra quer uma liminar. Nosso legislador estabelece que liminar ocorre quando eu tenho a chamada posse nova. O que significa isso, professor? 558 do CPC. O esbulho ou turbação ocorreu há menos de 1 ano e 1 dia. Quando isso acontece, o legislador disciplina que o procedimento será especial. Então, pelo 558, eu posso dizer, sem medo de errar, para a prova de vocês, que somente será procedimento especial quando houver a figura da liminar.
Professor, e se o juiz tem dúvida, porque liminar inaudita altera pars, se o juiz tem dúvida para a concessão daquela liminar, o que ele deve fazer? Se o magistrado tiver dúvida se estão presentes os requisitos para a obtenção da liminar, ele vai marcar uma audiência de justificação prévia. Uma audiência para que o autor justifique previamente o deferimento da liminar. E, se envolver o ente público, por uma prerrogativa, o que acontece? É necessário oitiva do representante em audiência. Matem isso aqui, decorem isso aqui, desenhem, coloquem atrás da parede que vai cair. Vamos à nossa última questão. Essa aqui é para derrubar o sujeito mesmo, tá? Até eu vou abrir o meu código aqui porque essa eu não esperava, tá? Essa eu não esperava. Ela envolve o sistema recursal. Normalmente, quando fala de recursos, a gente fica mais preso àqueles recursos principais, né? Apelação, agravo de instrumento, lá do artigo 1015, e a gente acaba por esquecer de pegar aqueles recursos que são um pouco mais fora da nossa prática. Bom, abram todos o artigo 1043. Bem esquecido, mas nunca esquecido no mundo de prova. Bom, vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. No ano de 2015, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o importante tema de direito privado em sede de recurso especial envolvendo contratos bancários. Neste ano de 2018, houve alteração na composição da referida turma, com a saída de 3 dos 5 ministros e a posse de 3 novos, ou seja, mudou todo mundo. No mês de abril do corrente ano, a mesma terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de outro recurso especial, divergiu do julgamento anterior proferido no ano de 2015. Quando da análise da mesma questão de mérito envolvendo contratos bancários. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a parte interessada poderá interpor. Olha a bronca desse sujeito! Imagine um advogado. Ele entra com uma ação, ele ganha para um cliente. Maravilha, entendimento da terceira vice-presidência. Ganhou para o cliente. Tempo depois, ele entra com a mesma ação, que cai para a mesma turma, no mesmo julgamento de recurso especial, e ele tem um julgamento diferente. Então, olhem como é fácil de resolver, tá? A questão parece impossível, mas é fácil. Pense o seguinte, eu tenho uma decisão. 3 anos depois, eu tenho uma decisão da mesma turma, mas com outra composição completamente diferente. Esse advogado está surtando. Ele diz, meu Deus, como é que eu vou dizer para o meu cliente que eu tenho 2 ações iguais com entendimentos diferentes? Calma lá, vamos para os enunciados. Qual é o recurso que esse sujeito vai entrar? Agravo regimental, embargos de divergência, infringentes, mandado de segurança ou reclamação. Reclamação não é, porque o sujeito não teve a sua competência usurpada, logo não tem a figura da reclamação. Mandado de segurança, você tem que estar na ponta da língua. Direito líquido e certo e não amparável mediante recurso. Aqui, se cabe recurso, já não pode ser mandado de segurança. Matei 2. Agravo regimental, infringentes ou divergência. Pensem só numa coisa, não é divergente o voto do STJ, quando tinha uma composição de turma e agora tem outra, mas é a mesma turma, só mudou os ministros? É diferente. Se é diferente é porque eles são votos divergentes. Logo, eu teria a figura dos embargos de divergência. Ai, professor, eu não consigo chegar nesse teu raciocínio. Tchê, pega o artigo 1043. É cabível, é embargável o acórdão fracionário que... Pega agora o parágrafo 3º. Cabe embargos de divergência quando o acórdão paradigma, ou seja, o que eu estou apresentando, for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que a composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Tchê, olha a galera que mudou aqui dentro. Olha quanto mudou. Saíram 3 e entrou a posse de 3. Então olha quanto teve alteração na Câmara, mais da metade. Mudou mais da metade, acórdão divergente por intermédio de recurso especial, embargos de divergência, pessoal. A questão era expressa, estava dentro do código, bastava que o aluno tivesse lido 1, 2 ou 3 vezes. Ele consegue realizar a questão por intermédio de um raciocínio lógico. Pessoal, nosso tempo é curto, muito embora bem aproveitado.
desejo uma boa prova para vocês, tá? Tô colocando aí todo o meu sincero sentimento, espero que tenham gostado e qualquer dúvida eu fico totalmente à disposição de vocês. Um grande abraço!